Olá, internautas, já retornamos para o segundo bloco do programa. Hoje nós estamos conversando com a Ana Maria Ru Valentini Coelho César, ela que é professora, doutora, tem uma especialização feita em Harvard e profunda conhecedora e pesquisadora sobre neurociência. Nós estamos falando no primeiro bloco, no caso do Brasil. Tem alguma diferença importante que tenha acontecido no Brasil com relação a essa área, que a pesquisa está encaminhando e que já tem alguma informação? Eu acho que é assim, a gente tem grandes núcleos de pesquisadores aqui no Brasil na área de tomada de decisão, né? A maior parte dos estudos a gente trabalha replicando algumas pesquisas de fora e alguns estudos criando novos caminhos, né? E uns estudos bem interessantes são gerados pelo Laboratório de Neurociência Cognitiva da Universidade Mackenzie, né? Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eles trabalham muito com estudos ligados à área de decisão social e outros dessa natureza, onde são feitos, se estuda a natureza dessas questões. Por exemplo, tem um estudo muito interessante que se faz com aplicação muito grande na área de marketing, que é rastrear o movimento dos olhos quando você lê uma informação. Você dá algumas informações antes da decisão, isso altera ou não a forma como a pessoa decide. E a gente tem uma parceria com esse laboratório e hoje a gente desenvolve na Escola de Negócios, né, na Escola de Contabilidade na qual sou ligada, a gente já desenvolve estudos ligados mais a como acontece o dia a dia da organização. E a gente já sabe que, por exemplo, um dado importante da pesquisa é que 58% das pessoas que responderam o nosso trabalho, elas não seguem, quer dizer, elas seguem os parâmetros dados pela empresa para tomar decisão. Ou seja, 42% não seguem esses parâmetros. Isso é muito. Isso no Brasil? No Brasil, dado o Brasil. 42%. Puxa, é muita coisa. Das pessoas não seguem. Então, a gente é preocupado com gerar informação para a decisão. Ora, se nós geramos informação, né, como a gente prepara essa informação que não é, que as pessoas dizem que não usam no todo, né? E a busca da informação para a decisão também, a busca sistemática, como eu capto informação para decidir em ambientes de contabilidade, né? Essa busca, ela tem um aspecto sistemático de olhar relatórios, quer dizer, alguns olham, outros não, uma grande parte não olha, e ela também tem uma influência dos pares, quer dizer, o que as pessoas falam, o que comentam, outras fontes de busca de informação, como, por exemplo, mídias especializadas, enfim. Então, isso é um grande desafio para quem produz a informação para a decisão, né? A gente precisa entender melhor esse caminho, né? E como variáveis comportamentais acabam influindo no processo de tomada de decisão? O brasileiro é muito influenciável, a impressão que eu tenho. É isso mesmo que acontece? Não sei se o brasileiro é influenciável, né? As variáveis comportamentais, elas se referem, por exemplo, às características do sujeito, variáveis de personalidade, variáveis de motivação. Então, elas interferem, né? Por exemplo, quanto o sujeito é mais ou menos averso a risco, quanto eu estou sujeito, né? Quanto eu sou mais ousado na hora de decidir, quanto eu gosto mais de ser metódico do que outros. Então, essas são algumas variáveis. E outras variáveis como, por exemplo, a influência da própria educação que o sujeito teve. Algumas pessoas recebem educações para serem muito normativas, né? Seguir as regras, seguir as normas. Outros têm educações onde o ambiente é mais livre, o sujeito é estimulado a procurar novos caminhos. Enfim, isso vai ter um reflexo na hora que ele decide. Uhum. Né? Então, e inclusive aspectos éticos, né, relacionados ao ambiente que ele vive, mesmo a parte, vamos dizer, de filosofia que rege a sua vida, que pode ser religião ou não, né? Enfim, como ele enxerga o outro no processo decisório, quer dizer, como eu analiso os efeitos da minha decisão sobre a outra pessoa, né? Então, isso tudo interfere no dia a dia de um decisor, né? E os estudos já desenvolvidos, seguindo esse seu comentário, o brasileiro ele é muito mais individualista ou não? É mais corporativo? É mais grupo? Alguns estudos feitos não pelo pessoal de decisão, mas pelo pessoal da área que mapeia a cultura organizacional e cultura de países, né?
há uma discussão muito grande sobre isso, se é possível mapear ou não, mas quem mapeia coloca o brasileiro como no meio entre o individualismo e o coletivismo. Nós não somos tão individualistas como, por exemplo, os americanos, né, que são top nessa pesquisa, em termos individualistas, mas nós também não somos tão coletivistas quanto os demais países da América Latina. Então, o brasileiro ele tem uma posição intermediária nisso. Então, obviamente, isso vai ter um reflexo também sobre a sua forma de decidir. Pela própria pesquisa que você estava comentando entre Brasil e Peru, né, deu para perceber que os aspectos do grupo são mais preocupantes lá no caso do Peru do que no caso brasileiro. Isso. Está bem em linha com o que você está comentando. Isso, é uma diferença. Inclusive, um dos aspectos que a gente estuda também é que a decisão, ela depende da leitura que eu faço de cenário. Por exemplo, quando nós fizemos a pesquisa no Peru, foi final de 2013, já entrando em 2014, o cenário lá era amplamente favorável, o cenário econômico deles. Era um país que estava crescendo mais de 20% ao ano, né, em alguns segmentos. Então, as pessoas eram extremamente otimistas, né? E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, as pessoas eram pessimistas. Nós estávamos num cenário de mudança de governo, o que ia acontecer. Né? Então, aqui a gente tem um cenário percebido como um cenário de muita incerteza, né? No atual momento. E sem dúvida influi. E como toda incerteza, aí tem como você lida com o risco, né? Que decisão, duas coisas são importantes, é o risco e o montante da perda. Quer dizer, o risco é a chance de você ter sucesso ou fracasso. E o montante da perda é, caso haja fracasso, qual é o tamanho desse fracasso? Né? Então, são duas variáveis que interferem drasticamente na análise da decisão. Né? Em termos práticos, a análise da decisão em ambientes contábeis, feita por gestores de diferentes áreas da empresa, não segue os passos previstos da racionalidade? Em termos práticos, não. As pessoas, todo mundo que a gente entrevista, e já foram vários, pergunta se ele é absolutamente racional. Eles, não, eu sou, tal. Mas aí quando você pergunta, por exemplo, se ele usa a experiência pessoal dele de trabalho, se isso influencia a decisão dele, ele fala, claro, formar essa experiência é uma coisa muito importante. De fato porque isso é expertise. Né? Mas a expertise não é a decisão baseada em expertise, na sua experiência passada, etc., ela não é uma decisão racional. Por quê? Porque a situação na qual eu aprendi pode ser muito diferente da situação de hoje. É verdade. Então, mudou a situação, se eu não identificar essa mudança de padrão e eu mantiver a mesma decisão, isso é um erro, é um viés de decisão. Então, isso é interessante quando a gente começa a discutir o que você faz para formar um decisor. Como formar um decisor? Ana Maria, tem uma pergunta da Amanda. Qual é a análise que se faz no processo de tomada de decisão em ambientes corporativos? Eu não sei se eu entendi claramente essa pergunta, mas em ambientes corporativos, quando a gente começa a analisar, a decisão ela vai interferir drasticamente na forma como eu conduzo, quer dizer, como eu preparo a informação para a decisão, como eu entendo que acontece essa decisão, em que níveis ela acontece, se essa decisão ela é mais colegiada ou não, ela é mais individual, e se isso é incentivado ou não. Então, isso vai interferir drasticamente no modelo de gestão, quer dizer, o modelo de gestão interfere nessa situação e, obviamente, você vai ter diferenças na decisão. Então, quando a gente fala em ambientes corporativos, estou estudando a decisão, eu estou estudando como a pessoa está agindo naquele dia a dia, como ela faz isso. E aí é interessante uma discussão que existe por trás disso, que é a diferença de hábito e rotina. Porque as pessoas na organização, elas não necessariamente decidem por hábito. Hábito é fazer tudo igual, mas sempre da mesma forma. A rotina não, você tem um padrão que você tem que seguir, mas você tem processos de decisão dentro desse padrão. Então, estudar a decisão, na verdade, é estudar o processo, como acontece o processo, e quais são os passos que eu tenho de decisão. E isso sofre a influência do ambiente externo, do modelo de gestão, da estratégia da empresa. Então, é isso que se analisa. E o Pedro está perguntando, e de que forma a neurociência é aplicada à tomada de decisão? Depende de que área a gente está falando. Né? Na área, por exemplo, na área de marketing, isso é o dia a dia hoje. Né? É verdade. É bastante avançado, porque quando você estuda o que acontece no cérebro de um sujeito quando ele está decidindo,
eles estão usando muitos efeitos, por exemplo, dos aspectos afetivos. Eles percebem que quando você apresenta uma informação, essa informação ela desencadeia alguns processos internos. E existe uma relação muito grande dos aspectos afetivos influenciando a decisão. Então, se você olhar hoje, determinados anúncios, eles não são mais voltados para descrever a característica do produto, mas sim a experiência que você tem com o produto. Então, isso, por exemplo, é uma aprendizagem oriunda, né, que vem dos estudos de neurociência, né? E a gente está tentando estudar isso em outras áreas, que não só em marketing, né? Por exemplo, numa empresa, no mercado financeiro, por exemplo, né? Como eu tomo uma decisão, por exemplo, de compra ou venda de ações, né? Não são só números. Não são. Não são só números, né? Então, o que está por trás disso? Será que eu consigo entender a pessoa que toma, consequentemente, que sistematicamente toma boas decisões nesse processo? Que características essa pessoa tem? Como funciona o cérebro dela na hora que ela está decidindo? Tem a emoção dispara uma resposta mais imediata ou não, por exemplo? Tem aspectos, você estava comentando muito bem a questão da neurociência e que está se usando muito na área de marketing. Tem um limite? Até que ponto é ético ou não usar todos esses fatores, digamos, científicos que podem influir na tomada de decisão fortemente da quem está assistindo? Isso é uma ótima discussão, porque eu acho que aí eu não vou entrar nisso, até porque não é o tópico, mas não é a minha área de estudo. Mas, obviamente, se você está influenciando uma pessoa, depende qual é o tipo de produto que eu estou vendendo, depende do tipo de uso, de quão esse produto pode ser favorável ou não ao sujeito. E a grande discussão que eu vejo nisso é a influência de crianças, né, como consumidores, né? Quer dizer, você influencia uma criança pegando pela emoção. Isso é fácil de se ver, né? Como se faz os anúncios hoje de produtos para a criança. E a criança influencia os pais na compra, né? Então, eu acho que é uma coisa que o mercado ainda está tentando entender, né? Acho que a gente está tentando buscar um caminho para fazer essa separação, né? Até onde eu posso ir. Porque quando você faz a leitura de um aspecto que não necessariamente o sujeito tem consciência disso. Por exemplo, na própria decisão econômico-financeira, né? Você segue alguns caminhos que não necessariamente, você pergunta para o sujeito, o que foi que você fez para decidir? Ele fala, não sei, usei minha intuição. Na verdade, a intuição é uma combinação de aprendizagem prévia, de conceitos aprendidos, de uma série de coisas, né? Agora, ele não sabe dizer qual foi a regra que ele usou para decidir. Então, se você pega uma pessoa que está influenciando uma decisão, a pessoa vai aprender a decidir daquela forma que você está influenciando. E isso você pode influenciar tanto no preparo da informação, quanto você pode influenciar na recompensa que você dá para a decisão que ele toma. Então, né, eu acho que essa é uma discussão que a gente está aprendendo um pouco. Né? E o que a gente poderia dizer de neuroaccounting? Então, neuroaccounting é a aplicação desses estudos de neurociência numa área de decisão contábil. Por exemplo, nós que lançamos esse nome aqui no Brasil, de estudos em neuroaccounting, a gente estuda a decisão relacionada a nível de estimativa de metas orçamentárias. Nosso estudo é esse, quer dizer, se a empresa tem um orçamento, em diferentes níveis ela tem que fazer previsões, né, para colocar nesse planejamento orçamentário, né, e tem uma decisão que está no nível estratégico, mas tem um tipo de decisão que está no nível médio de supervisão, onde o sujeito tem que estimar os níveis, né, para a sua área, né. Então, esse tipo de decisão que a gente faz, como o sujeito estima esses níveis orçamentários, né? Que tipo de informação ele usa, que influência social ele tem, ele pensa no reflexo disso para a área dele, para as pessoas com quem ele trabalha. Então, por isso a gente chamou de neuroaccounting, quer dizer, a gente está estudando uma decisão tipicamente de contabilidade, quer dizer, do ambiente contábil. Tá, né? certo. E usando tudo que a gente aprendeu, o modelo que a gente usa para analisar essas decisões é um modelo que veio de estudos da neurociência. Tem uma pergunta da Juliana, Ana Maria, que é a seguinte: comportamento na tomada de decisão pode ser influenciado de acordo com a profissão? Olha, a gente tem alguns estudos falando aí que algumas profissões, né, elas tomam
as pessoas têm jeitos diferentes de agir, né? Então elas têm perfis diferentes, perfis motivacionais, perfis de liderança, e parece haver uma concentração desses perfis em algumas profissões. Quer dizer, há uma certa, não é homogeneidade, mas existe alguma tendência de ter um tipo específico de perfil em determinados ambientes. Por exemplo, eu fiz um estudo, participei, eu não sou a líder do projeto, mas participei de um estudo que a gente viu que o contador, por exemplo, ele tem um perfil muito mais de análise, de introspecção, do que um perfil muito mais de empreendedorismo, por exemplo. Mas isso está mudando também. Esse estudo foi feito há 5 anos atrás. Hoje, a profissão do contador está mudando, em função de uma série de demandas aí do ambiente contábil, né, das normas internacionais, etc. Então, ela está evoluindo para um perfil muito mais gerencial. Então, eu não sei se a gente fizer esse estudo de novo, se a gente vai pegar o mesmo perfil que nós pegamos há 5 anos atrás de pessoas que já estavam na profissão há algum tempo. Ou seja, elas começaram a exercer a profissão num outro modelo, né? E tem uma questão da Patrícia: por que os profissionais das áreas de finanças, administração e contabilidade estão mais suscetíveis a problemas no momento da tomada de decisão? Acho que complementa um pouco o que você estava comentando exatamente. Eu não sei se eles estão mais suscetíveis, né? Porque todo mundo, quando vai tomar decisão, você sofre influências, como a gente já falou, né? Você está imerso num ambiente, conforme a gente já falou, e todo mundo passa pelo mesmo processo, né? Então, eu acho que talvez um profissional da área de finanças, ele tenha maior análise da questão do risco e do montante da perda, né? A gente dá um exemplo: se acontecer, por exemplo, a avaliação de um sinistro. Olha, se acontecer um terremoto aqui em São Paulo, qual é a probabilidade de acontecer um terremoto? A gente sabe, ela é baixa, né? Ela é baixa. Mas qual é o montante da perda? Quer dizer, o que acontece se acontecer o terremoto? Qual vai ser a perda? A gente não sabe. A gente tem algumas estimativas, mas não sabe com razão porque nunca aconteceu, né? Então, agora, no que isso é diferente, por exemplo, do médico que enfrenta um problema que ele tem ali, um paciente na mão, ele tem que tomar uma decisão que... Ali, né, na hora, para salvar a vida. E qual é o montante da perda? A perda pode ser uma questão de vida ou morte. É claro. Então, quer dizer, eu não vejo que sejam diferentes as situações, elas só mudam o contexto da decisão. Né? Ana Maria, nós estamos chegando ao fim do programa, não tratamos nem metade das questões que estavam postas aqui. O assunto vai então, longe. é um assunto tremendamente importante. Eu acho que a neurociência pode melhorar muito a qualidade de tomada de decisão das pessoas, das empresas. Eu gostaria de pedir as suas considerações finais. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco do estudo que eu lidero, o grupo de todos os pesquisadores que estão com a gente envolvidos, né? Isso é bastante importante, né? E segundo, a gente dizer o seguinte, que a gente, como pesquisador, a gente quer gerar soluções para as organizações. Então, a gente gostaria de ter maior apoio das organizações de nos trazerem os problemas. Que problemas elas têm? Né? O Mackenzie hoje tem uma área que a gente chama de Macempresa, né? Onde a gente quer escutar as empresas, a gente quer saber quais são as demandas que eles têm para a gente produzir ciência voltada para essas demandas também. Né? Então, a gente precisa ter uma hora, acho que, interrelacionamento entre organizações e universidade para a gente poder trabalhar de acordo com as demandas. Eu acho que a gente cresceria muito, mas muito, tanto para as organizações quanto para as universidades. Né? Eu acho que essa é... Concordo totalmente, você tem razão. Espero que as pessoas comecem a enxergar da forma como você está sugerindo, porque vai ajudar todo mundo. Né? Ana Maria, muito obrigado por você ter comparecido no programa. A ANEFAC realizará no dia 2 de julho um jantar-palestra para falar sobre o momento econômico brasileiro. Inscreva-se no www.anefac.com.br ou pelo e-mail eventos@anefac.com.br. Aguardo vocês e muito obrigado. Até a próxima semana.